Meus amados, boa noite, a paz de Cristo. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. Peço até perdão pelo nosso atraso. Nós estávamos reunidos com os nossos jovens ali em Samambaia, orando e também passando algumas orientações. Como todos sabem, nós estamos numa semana de muita expectativa. Nós estamos às portas de mais uma edição do nosso retiro espiritual, que sabemos que serão dias poderosos, onde Deus se manifestará e trará vida, batismo, alegria, cura e renovação na vida de todos nós ali naquele lugar. Eu estarei lá, a nossa igreja também, e eu sei que você que fez a sua inscrição também estará. E tem até a possibilidade de você passar o dia lá também, depois tem mais informações aí na recepção da igreja, e eu tenho certeza que serão dias poderosos em Deus. O pastor me chamou de Ezequiel Teixeira, né? Aqui nessa igreja tudo é acrescentado, amém, igreja? Inclusive uma bênção na tua vida será acrescentada hoje. É Ezequiel Ramos, tá? Mas Teixeira é por conta da casa, amém? Obrigado, pastor Jeová, pelo convite, né, aos pastores e obreiros dessa igreja, que nós temos um carinho muito especial. Trazemos um abraço ali da Batista Ebenezer, da Samambaia Sul, da 113, eu até brinco, né, irmãos, é o quarteto fantástico, né, é a 120, 408, 429 e a 113, e cabe mais, que Samambaia está crescendo, né, é muito prédio chegando lá, para todo lado, é muita gente, né, congestionamento durante o dia, 2 horas da tarde, tem congestionamento lá em Samambaia, né, não está muito diferente de Águas Claras, ok? Mas estamos ali residindo e evangelizando aquela cidade e vendo as maravilhas do Senhor. Nossas igrejas têm feito um trabalho também na região ali próximo à UPA, né? A porta dos hospitais, e muitas vidas têm se rendido aos pés de Jesus. Então, sua oração tem chegado lá, sua intercessão, sua oferta, o seu dízimo, porque você tem sido um patrocinador do reino de Deus. Então, fica a nossa alegria, nossa gratidão de poder também fazer parte dessa história que o nosso Deus está construindo através desse ministério. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, Evangelho de Cristo, que Lucas escreveu, capítulo de número 18, é um texto muito conhecido, e eu quero transmitir aqui algo da parte do nosso Pai, e daqui a pouco nós estaremos orando por toda a igreja, juntamente com você que está nessa campanha, que já fez o seu pedido de oração. Temos aqui uma urna, a urna da fé está aqui à frente, daqui a pouco seus pedidos virão para cá, nós estaremos orando e abençoando a sua vida, seu casamento, sua empresa, seus negócios, em nome de Jesus. Lucas capítulo 18, quem achou, diga amém. Está escrito assim, verso 1. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então conclui o Senhor: observai a resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará sua justiça e depressa. Você crê nessa palavra? Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus queridos, esse texto é um texto que ele tem uma proposta única. No ano que se passou, nós tivemos o ano que tratamos sobre oração. E agora, esse ano de 2025, estamos com essa temática desafiadora, que é falar, fazer, realizar,
propagar as missões. Porém, embora estamos com um tema novo, jamais oração será um tema desatualizado. Oração é parte essencial da vida de todo cristão. Eu costumo dizer que a vida do cristão, ela é composta de um combo. Quando você vai a uma lanchonete, é oferecido a você um combo. Você pode comer ali um sanduíche, uma batata, um suco e pagar um certo valor. Na vida cristã também existe esse combo espiritual, a qual está composto deveres e direitos. Direitos de sermos protegidos, abençoados, chamados de filho. Mas também temos os nossos deveres. E dentro da escala entre direitos e deveres, você perceberá, analisando, que oração, ela está na coluna dos deveres da igreja. E para iniciar falando sobre essa pauta tão importante, eu tenho 7 anos que eu estou, fará 7 anos agora que nós estamos ali cuidando da Igreja Batista Ebenezer em Samambaia, e nós temos aprendido muito. E se há uma coisa que nos ensina, é quando você entra dentro de um gabinete para conversar com alguém. Quando você se assenta para conversar com um casal, para conversar com uma família, você aprende muito, você tira muitas lições. E eu tenho ouvido, e é bem possível que muitos pastores que estão aqui já tenham ouvido alguma coisa relacionada ao que eu vou dizer aqui, sobre essa tese, sobre essa linha de pensamento. Eu tenho ouvido muito ao longo desses últimos anos sobre isso. É quando você se depara com uma pessoa que está orando muito tempo por um marido, ou às vezes orando há muito tempo por um filho, ou talvez orando há muitos anos por uma causa na justiça, mas que vai se deixando ser vencida pelo cansaço, pela falta de resultados, por não observar uma mudança visível em direção àquilo que tem sido o pleito do clamor. E essa pessoa, ela começa a pensar da seguinte maneira: eu não vou orar mais pelo meu marido, porque eu entendo que, uma vez que existe aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, por mais que eu ore, se essa pessoa não quiser mudar, nada se fará novo na vida dela. Não adianta eu orar por um filho, porque se existe o livre-arbítrio, eu posso orar a vida inteira, mas se ele não quiser deixar as drogas, ele nunca sairá de lá. Eu posso orar por um patrão, por um chefe, por um tio, por uma mãe, a vida inteira. Mas se essa pessoa não se decidir pelo caminho daquilo que é certo, daquilo que é correto, não adiantará a minha oração. Eu pergunto nessa noite, alguém já ouviu alguma coisa relacionada a isso? Alguém já escutou, já pensou sobre isso? 3 pessoas aí. Ok. Pastor, isso é verdade? Essa linha de pensamento, ela está correta? É coerente falar sobre isso? Pensar assim é correto? Em parte. E é por isso que existe esse texto que nós lemos aqui na Bíblia. Porque quando Deus criou o homem lá na origem, no Éden, você sabe que o que estava dentro de Deus passou a viver dentro do homem. Não são palavras minhas, é a Bíblia que diz que Deus fez do barro, da terra, um ser, porém este não possuía vida alguma, e Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, ou seja, o que estava dentro de Deus, agora está dentro do homem. Com isto, o homem também acaba recebendo um poder que dinheiro não pode comprar, que a autoridade terrena não pode comprar. E esse poder tem nome,
é exatamente o livre-arbítrio. É o poder de decidir. É o poder de tomar decisões. Se você se levantar dessa cadeira e deitar aqui nessa pista ao lado, e vir num carro e não te ver, certamente ele vai passar por cima de você. Porque você tomou uma decisão de fazer assim. Pastor, mas Deus livra? Deus livra. Mas um homem sempre terá o poder de decidir. O texto que nós lemos aqui é um texto que fala sobre causa e efeito. Se você já leu o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, ele vai dizer: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei e abri-se-lhe-á, porque todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate abri-se-á. Ou seja, o texto está mostrando causa e efeito. É necessário que alguém faça algo para que aconteça um efeito sobre a ação daquela pessoa. Com isto eu começo dizendo, e se você quiser anotar, fique à vontade. O reino dos céus, ele mais reage do que age. E eu vou lhe provar à luz da Bíblia isso. Quando nós pensamos sobre a questão do livre-arbítrio, então eu não vou orar mais, porque a pessoa, se ela não decidir por aquilo que é certo, nada vai acontecer. Só que esse texto, e nós vamos trabalhar aqui um pouco com ele, você vai perceber que existe uma coisa que as pessoas não têm capacidade de se autodefender. Por mais que elas sejam resistentes, mas existe uma coisa que não há defesa infalível contra ela. E ela tem nome, são as orações. Porque embora exista o poder do livre-arbítrio, a blindagem de um coração fechado vai cedendo à medida que alguém se esforça e se intensifica na direção daquele alvo. Nós acabamos de ler um texto que Jesus está selecionando as pessoas que ele quer ensinar. Está aí, é só você ler. E ele propôs uma parábola aos seus discípulos. Não tem curiosos aqui, não tem condiscípulos aqui, não tem multidão, cálculo impreciso, não. Aos seus discípulos, são os 12 que ele escolheu, para andar com ele, para comer com ele, para conviver com ele, para aprender dele, para depois ser usado por ele. Amém, igreja? Então é um grupo seleto que ele está ensinando. E ele vai começar a proposta, e o texto vai dizer que a intenção é de advertência quanto ao dever. Lembra que eu lhe falei, coluna dos direitos e deveres? Quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Oração está na coluna dos deveres. Agora, existem algumas coisas interessantes sobre a questão da oração, e eu elenquei alguns pontos aqui que eu queria deixar para a meditação da igreja. Se você quiser anotar, anote. Primeiro, oração não é instrumento para mandarmos em Deus, mas ferramenta para acalmar a nossa alma. Não se usa a oração para mandar em Deus. Não, porque se eu orar, Deus é obrigado a fazer. Não existe isso. Oração mais é ferramenta para acalmar a nossa alma do que qualquer outra coisa, no sentido de pressionar a Deus para fazer aquilo que eu quero. Porque quando você ora, seu coração pode estar turbado. Quando você ora, sua alma pode estar inquieta. Quando você ora, sua mente pode estar preocupada. Mas quando você sai da oração, as coisas podem até não ter mudado, mas você mudou. Então a oração, ela é ferramenta para acalmar a nossa alma. O segundo ponto, por causa do horário, o Espírito Santo, ele é o fogo que faz o incenso da oração subir. Diga comigo, o Espírito Santo é o incenso que faz o fogo da oração subir. Ou seja,
não tem oração se não tiver Espírito Santo. Por quê? Porque a carne não quer orar, irmãos. A carne não quer saber de oração. A carne, ela quer saber de maratonar nas séries da Netflix. É isso que a carne quer. A carne quer coberta e aquele sofá caro que abre e vira uma cama na sala assim, com a televisão de não sei quantas polegadas. É isso que carne quer, irmão. Com todo respeito a quem está nos assistindo, mas, e não estou falando dos irmãos que estão nos assistindo, por algum motivo estão assistindo de casa, que Deus te abençoe a sua vida. Mas carne quer desfrutar de conforto. Se possível, se não for necessário vir à igreja, deixa eu ficar em casa. Carne não quer saber de escola bíblica dominical. Carne não quer saber de consagração de oração. Carne não quer saber de vigília. Carne não quer saber disso, irmão. Carne não quer saber de ler Bíblia. Carne tem pavor de jejum. Se falar de jejum perto de carne, carne fica desesperada. Porque carne pensa logo, eu vou ficar sem comer meu bolo de chocolate, né? A minha crepioca, meu Deus, não posso. Carne não quer saber disso, irmãos. É por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A palavra é alali, ou palavras que não podem ser compreendidas, porque às vezes, até mesmo você ora, mas a tua oração ela está indo não em conformidade com a vontade de Deus. Aí vem o Espírito e começa a colocar tuas orações nas coordenadas do céu. Aí vem o Espírito e começa a ministrar no teu coração o que é que Deus quer ouvir dos seus lábios. Aí vem o Espírito e começa a incentivar você a fazer uma oração perseverante, a fim de que Deus possa ouvir a sua voz. É o Espírito Santo que faz isso. É Ele que tira a indisposição para nós buscarmos a presença dEle. Terceira coisa, a oração, ela é prevenção contra desequilíbrio no momento das notícias ruins. Oração é prevenção contra desequilíbrio no momento em que as notícias ruins chegam. Alguém entende isso? A primeira palavra que sai da tua boca quando você recebe uma notícia ruim determina em que você crê. Tem pessoas que não podem receber uma informação negativa, uma mensagem de WhatsApp, que as palavras de bênção começam a virar palavras de murmuração. Deixa de crer em tudo, não acredita mais no plano de Deus, acredita que nada vai dar certo e que realmente o fim da história é aquela ali. Uma pessoa que tem uma vida de oração, por mais que ela venha receber uma informação negativa, ela se mantém crendo. Ela se mantém na posição. Veja o que o texto vai dizer. Depois que Jesus fala sobre dever de orar continuamente e jamais desanimar, ele vai dizer, existia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com a necessidade de ninguém. A Bíblia está inserindo no cenário um membro da magistratura, um juiz, um agente público, alguém que tem poder de decisão, e automaticamente a Bíblia começa a colocar no cenário uma mulher. Não fala o seu nome, até porque é um enredo que tem como objetivo uma parábola, que é uma narrativa alegórica. Jesus vai trazer uma mulher viúva, perdeu o marido, não sabemos se tem filhos, ou seja, uma mulher desamparada, uma mulher que não tem aposentadoria, uma mulher que não tem ninguém para ajudá-la, uma mulher que não tem ninguém para auxiliá-la. Aí o texto vai dizer que essa mulher
que mora na mesma cidade aonde legisla este juiz, aonde julga esse juiz, esta mulher, de forma frequente, ela procura auxílio desse magistrado, dizendo: rogo-te que julgue, que pleiteie a minha causa, que eu guerreio contra meu adversário. O que é um adversário? É um oponente à altura. O que é um adversário? É alguém que se opõe. O que é um adversário? É alguém que tem força para exercer oposição sobre você ou sobre suas coisas. Essa mulher tem um oponente. Essa mulher tem uma oposição. Mas ela não tem quem ajude, e por isso ela vai em busca de um magistrado. Mas a Bíblia já vai trazendo as características do mesmo, dizendo que o magistrado é uma pessoa iníqua, que o magistrado é uma pessoa que não tem sensibilidade. E o que mais ela está precisando no momento é de alguém que se sensibilize pela causa que ela está enfrentando. Isso aqui tem nome, irmãos. A mulher está indo continuamente ao juiz dizendo: eu tenho uma causa e eu preciso de ajuda, e ele não está pouco se importando com esta causa. Isso aqui tem nome. Jesus não está falando sobre oração? Há momentos que nós oramos e que parece que não vem resposta. Tem momentos que nós clamamos e parece que Deus não está ouvindo. Há momentos que nós intercedemos e parece que Deus se esqueceu de nós. Só parece. E se há uma coisa que faz com que isso pareça dessa maneira, é quando nós não vemos resultados visíveis. Só que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, eu preciso me ajoelhar para orar, ou mesmo de pé, clamando a Deus, e saindo do meu período da oração, mesmo sem obter resposta, mas com a certeza de que eu fui ouvido. Isso é maturidade cristã. Não, pastor, porque quando eu estou orando, se eu não me sentir arrupiado, não foi bom. Pastor, se os cabelinhos do meu braço não levantar, Deus não estava presente. Irmãos, o evangelho não é sensitivo. Não é por aquilo que nós sentimos, é por aquilo que nós cremos. Não é por aquilo que nós vemos, é por aquilo que nós acreditamos. Fé não é pensamento positivo. Fé não é, eu acredito. Não. Fé é certeza, não é eu que digo. Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza. A fé é a convicção. A fé é a certeza. A fé é a convicção. Cadê aqueles que têm fé que chegaram aqui nesse culto da vitória hoje? Fé é certeza. Fé é convicção. Essa mulher não tem respostas. E o que é mais doloroso, muitas das vezes, em algumas fases da vida que nós vivemos, é que às vezes a resposta não chega, mas os problemas crescem. Por exemplo, se você não paga um boleto que está vencendo hoje, poderás pagar amanhã, sem problema algum, mas pagarás com juros. E ninguém gosta de pagar juros. Então, existem algumas situações que acontecem no período da perseverança da oração. São algumas coisas que acabam ocorrendo, e é por isso que Jesus insere a palavra aqui: jamais desanimar, porque Ele sabe que vai dar vontade de desanimar. Sequelas naquilo que nós conhecemos como período do silêncio. Mateus 15, versículo 21, tem uma mulher lá, cananeia de origem sírio-fenício. A Bíblia vai dizer que essa mulher procurou Jesus, a filha endemoniada dentro de casa, e ela grita: filho de Davi, e o texto vai ser enfático ao dizer: e ele não lhe respondeu palavra, mas a filha continuava endemoniada. Não responde para torturar? Não. Não responde para punir? Não. Muitas das vezes, Deus espera até o último minuto para agir, a fim, ou seja, com o objetivo de forçar a nossa fé.
Isso é verdade. A caminhada cristã te ensina isso. Tem horas que você vai orar e a coisa vai chegar rápido, vai acontecer rápido. Mas eu sei que eu estou ministrando a pessoas que estão orando há 10 anos por uma causa. Um aleluia aqui a prestação, mas saiu. Eu sei que eu estou orando a pessoa, eu estou ministrando a pessoas que estão aqui há 5 anos orando, irmãos, clamando, buscando. Tem esposas aqui que o marido nunca colocou o pé aqui dentro. Eu sei que teu filho está te dando trabalho. Eu sei que a tua filha está te dando trabalho. Eu sei que a tua vida espiritual está uma batalha só. Eu sei que a tua vida financeira não está das melhores. Você tem buscado, você tem orado. Você está na campanha. E já por muitas vezes te deu vontade de desanimar, de desistir. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Deus não está aquém das tuas lutas. Deus não está aquém dos teus problemas. Deus não é insensível. Deus está aqui neste lugar. E Ele vai te levar para lugares altos. Quem crê nessa palavra? O juiz não quer julgar a causa dela. Ela tem um problema. E aí eu chego no 4º ponto. Existe uma coisa mais poderosa do que a oração. Pastor, vai despregar o que pregou até aqui? Não. Existe uma coisa mais poderosa do que a oração. Deuteronômio 3:26 e Números 20, versículo 11. É uma história narrada em tempos diferentes. Vamos ao texto. Moisés, pastor de igreja, 2 milhões de pessoas, de membros. Não tinha placa, era móvel no deserto, mas era uma igreja. 40 anos caminhando no deserto. Chegaram ali na região de Zim. E a Bíblia vai dizer que o povo queria água para beber. Olhava para um lado, olhava para o outro, nada de água. E o povo queria água para beber. Natural, está no deserto, dá sede. Caminhar, dá sede. E a Bíblia diz que eles começaram a pressionar o pastor Moisés. Queremos água, queremos água, queremos água. E murmuração é igual vírus. Se não cortar ela na raiz, ela vai se propagando. Começa com 1, daqui a pouco 2, daqui a pouco todo mundo começa. Eu quero água. O camarada nem estava com sede, mas ele, rapaz, quer saber, eu estou com sede também. E ele começa a murmurar. Murmuração é assim. Se fosse eu, talvez eu diria que eu não trabalho na CAESB, mas Moisés era o homem mais manso da terra. Não tenho o que falar. Moisés está pressionado e ele vai buscar quem? A presença de Deus, porque Deus tem resposta. Deus, situação difícil, o povo, água, Deus falou. Deus disse assim: pega a tua vara, ajunta a congregação, e está vendo essa pedra aí no meio do deserto? Conversa com ela. Você é muito crente para fazer isso. Pegar a vara tranquilo, era o cajado, já andava na mão. Ajuntar o povo, só dar um brado, o povo via. Agora conversar com um ser inanimado, algo que não tem vida, que não corresponde, que não fala, que não sente, que não vê, Deus disse, conversa com a pedra. E Moisés vai obedecer às ordens de Deus, talvez não da mesma forma como que Deus falou. Primeiro, o texto vai dizer que ele pegou a vara, primeira ordem obedecida. Segunda, ele diz assim, ajuntai-vos a mim, rebeldes. Deus não mandou chamar ninguém de rebelde, embora eram, né? Ajuntai-vos a mim, rebeldes. E quando está todo mundo junto ali, Moisés com a vara, faz o quê? Bateu na rocha. Porque às vezes é mais fácil bater do que conversar. Eu sei que tem uns crentes pedra, que às vezes é difícil conversar com eles, né? E aí Moisés já estava assim quieto, porque irmãos, corre do lado. A unção aqui corre do lado do temperamento do indivíduo. No mesmo momento que o cara está glória, aleluia, ele saiu da oração, irmãos. Ele estava falando com Deus. Deus estava falando com ele saiu da oração. Ajuntai-vos a mim, rebeldes, porque corre do lado, é do lado. É do lado. Temperamento com a vida espiritual é do lado, corre ali. E aí ele
Em vez de conversar com a pedra, a Bíblia diz que ele feriu 2 vezes. E a misericórdia de Deus fez a água sair e o povo começou a beber. Que coisa maravilhosa. Mas Deus viu. E quando está todo mundo saciado, Deus chama Moisés e Arão e diz o seguinte: por que tu não me glorificaste diante dos meus filhos? Nem obedeceste a minha palavra concernente a falar com a pedra, tu não vai entrar na terra, nem esse povo rebelde. Está escrito lá, irmão. O tempo passa, tu sabe que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Aí entra o texto de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 26. Moisés entende, não, agora Deus não está mais irado, né? A poeira baixou, aí ele vai conversar: Deus, eu quero falar um negócio aqui, permita-me. Eu queria tanto entrar na terra, deixa eu entrar. Porque eu suportei esse povo até agora, me ajuda, me abençoa, deixa eu entrar na terra. Está lá, está escrito, lê, está na Bíblia. Deus respondeu e disse assim: basta e não fales mais sobre isso. Existe uma coisa mais poderosa do que a oração: a soberana vontade de Deus. Eu não preciso ir longe, senhores. Dia 1º de fevereiro, agora fez 7 anos, que eu vivi uma das experiências mais amargas na minha vida. Cheguei nessa igreja aqui com 17 para 18 anos. Tem 25 anos que eu estou nesse ministério. Passei pelas categorias de base, né? Jovem, adolescente, mocidade, casais, obreiro, evangelista. Fiquei 8 anos como evangelista aqui. E hoje nós estamos naquele desafio, naquela missão. Mas você conhece e sabe que eu tive 2 filhos. Minha filha Maressa fez 15 anos, vai fazer 16 agora. Mas Deus nos agraciou com o 2º filho, Pedro Augusto. Uma criança saudável, sadia, cavava o culto aqui, corria para tudo quanto é lado, corria para cima da bateria, e era aquele Pentecoste, fogo no cerrado. Mas num jantar de casais, de um evento da nossa igreja, aqui, na casa de um irmão, meu filho bateu a cabeça na mesa e desmaiou. Aí levantaram ele, deram os primeiros atendimentos ali, lavaram o rosto. Mas mãe, irmãos, eu digo que mãe tem um contrato com o Espírito Santo, sabia disso? Mãe tem um contrato com o Espírito de Deus. Tem mãe aqui nessa noite? Tem alguma mãe aqui? Hoje é só uma conversa, mas você está entendendo. A mãe teve que levar ao hospital na segunda-feira, aqui embaixo, Anchieta. Levou, de tarde, eu não estava com ela, de repente eu recebo uma ligação, médico falando. Falou: o senhor é pai do Pedro, sua esposa está aqui, é possível o senhor vir aqui? Falei: tudo bem. Eu larguei o que estava fazendo, corri para o hospital. Cheguei lá, nos levaram para uma sala, tinha mais uns 4 médicos lá, outras pessoas, e falaram: olha, o exame do seu filho veio para minhas mãos, eu nem sou especialista na área, porém, está muito visível aqui. Seu filho está com glioma, é um câncer de origem central raríssimo, não pode operar, ele precisa começar a fazer tratamento urgente. Na verdade, ele tem que fazer uma cirurgia aqui para colocar uma válvula para drenar. A cabeça dele está com uma pressão muito alta, muito líquido retido, e a gente precisa fazer esse paliativo aqui urgentemente. Irmãos, meu filho era sadio. Não há casos na família nenhum. Nada. Parte de mãe, parte de pai, nada, irmãos. E eu ouvi aquelas palavras ali, e dali o menino já foi encaminhado para UTI, cirurgia, 7 dias de internação. Haja dinheiro, plano de saúde pagando até outro dia. Muito dinheiro. Terminou a primeira internação, fomos correndo para o hospital da criança. Alguns irmãos da igreja, médicos aqui também, nos ajudando, nos auxiliando. E o garoto sonolento, e aí fez-se um exame na cabeça dele, a válvula com defeito. Volta para o hospital. Vamos fazer outra cirurgia, 20 mil, só uma válvula. Mais uma semana internado no hospital aqui embaixo. Depois volta e começa um tratamento. 1 ano de luta. 1 ano de luta. Até o dia 15 de novembro daquele ano. Já totalmente irreconhecível, corticoide, aumentou
peso, ficou uma criança fechada, não conversava mais. Tivemos que tirar da creche, tratamento, quimioterapia, não surtiu efeito, vamos para a rádio, até 15 de novembro. Eu levantei, levei ele para a sala, e ele sonolento, um feriado, colocamos no carro, protocolo, passou mal, 7º andar do hospital de base. Chegamos lá, uma fila quilométrica que dava a volta àquele quarteirão. Como era uma criança, tinha prioridade, passamos à frente. Quando entrou no elevador, a criança começou a se debater, estava convulsionando. Chegou lá, colocaram numa máquina e aplicaram várias injeções. 90 dias em coma no hospital de base. Minha casa virou o hospital. Muitos irmãos aqui que estão me vendo, me ouvindo, estão nos assistindo, foram pares de nos ajudar a minimizar a nossa dor ali naquele hospital. Fizeram um grupo na época, faziam escala, era oração, era no hospital, era ajudando a minha esposa. 90 dias no hospital de base. Minha casa virou aquele hospital. Leito 712. Via crianças morrer toda semana. Quando ia passar plantão, eu via as pessoas conversando, dizendo, prepara porque vai ter óbito, por causa da criança que estava nessa condição. Sem abrir olho, sem se mexer, batimento cardíaco ok, saturação ok, mas não se mexia. Era um corpo imóvel sobre a cama. E quando eu ouvia aquela conversa dos médicos, eu encostava a porta do quarto entre uma medicação e outra, e eu ficava ajoelhado à madrugada, dizendo, Senhor, livra essa criança dessa enfermidade. Senhor, salva essa criança dessa enfermidade. Senhor, cure essa criança dessa enfermidade. Na época, o pastor Silmar Coelho esteve aqui. O pastor Jeová o convidou para ministrar, acho que era aniversário da igreja naquele ano. E o pastor Silmar trouxe um testemunho tremendo. O filho dele teve 27 tipos de câncer no corpo e foi curado de todos eles. E eu estava sentado com a minha esposa ali ouvindo isso. E eu disse, Deus, eu creio. É só um que ele tem e o Senhor pode tirar. E nós oramos. A junta médica se reuniu e disse, vocês têm plano de saúde, leva para casa, está muito sofrimento isso aqui. Levamos uma semana. Saí de um culto da tarde que eu preguei aqui, fui para casa. Amanheci aquele dia inquieto, home care. A técnica de enfermagem em casa, 18 horas eu chego, quando eu abri a porta do apartamento, e meus olhos foram direto no oxímetro, saturação para baixo de 40. Qualquer um que é da área de saúde sabe, baixou desse nível, o corpo está se desligando. O menino estava morrendo, a técnica de enfermagem estava jantando, o menino estava morrendo. E aí eu ligo para o pastor, para outros amigos, bombeiro, e daqui a pouco a sala está lotada de bombeiro, de SAMU, ligaram no hospital e disseram, pode trazer para cá para o 7º andar, mas já disseram, chegar, vai colocar na bala do oxigênio, vai botar num quarto aqui e deixa lá, não tem o que fazer. Cuidado paliativo, não tem cura. Vocês querem, pais? Queremos. E foi a última vez que eu vi meu filho com vida. Saindo nos braços de uma técnica de enfermagem, entrando dentro da ambulância, e eu no carro atrás, e a ambulância a quase 100 km por hora, e ele deu o último suspiro dentro da ambulância na frente da mãe. 1 ano de luta. 1 ano de batalha. E aí fomos para o septamento. E essa imagem não sai da minha mente. As pessoas falaram e eu não queria falar. E foi dada a oportunidade para esse homem de Deus. De maneira simples, como sempre ele é. Ele usou um texto. O texto que as crianças estavam se aproximando de Jesus. E os discípulos estavam impedindo. E Jesus disse o quê? Deixai vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E aquela palavra me confortou naquele dia. Porque eu entendi que não foi por falta de oração, que não foi por falta de cuidado, porque não foi por falta de campanha. Por algum propósito, Deus queria aquela criança perto dele. Como é que explica
uma pessoa que nasce necessitando de cuidados especiais. Tem coisas que não tem explicação. Não há explicação. Pastor, o senhor é revoltado? Nada. Fui 2 vezes na psicóloga, eu e minha esposa, em 7 anos. Graças a Deus, não temos problema algum. Graças a Deus, minha filha é bem. 16 anos de idade. Nos ajuda muito na igreja. Uma criança sadia, emocionalmente sadia. Não tem revolta. Deus levou tudo bem por isso. Sentimos falta, sentimos saudade, mas nós entendemos que mais poderoso do que a oração é a soberana vontade de Deus. Eu quero que você levante a sua mão, que eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, meu querido. Você está ouvindo essa palavra aqui nessa noite. Deus está falando com você aqui neste lugar. Deus está mandando você perseverar. Deus está dizendo que vai te honrar. Deus está dizendo que vai mudar essa situação. Então creia nessa palavra e tome posse do teu milagre aqui neste lugar. Quem pode aplaudir é o Rei da Glória. Oração é um nível de perseverança que nem todos estão dispostos a enfrentar. A Bíblia está dizendo que a mulher procurou incessantemente até que um dia, diga comigo, um dia, 6 minutos eu encerro, um dia, o juiz começou a refletir consigo mesmo, está na Bíblia, e a reflexão dele foi a seguinte: como esta mulher me molesta, ou seja, não para de me importunar vindo aqui, eu irei julgar a causa dela. Quando ele termina as suas palavras, Jesus vai dizer: observai a resposta do juiz da injustiça. Jesus não estava mandando olhar para o caráter dele. Jesus não estava mandando olhar para as atitudes que ele teve no passado. Ou quem propriamente ele se mostrava ser, no sentido de ser insensível. Não. Jesus estava dizendo: olha apenas para a palavra que está saindo da boca dele agora. Como o próprio Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio, é porque foi preenchido por alguém. Quando o texto está dizendo que Jesus está mandando olhar para o que o homem está falando, Jesus está dizendo: alguma coisa foi alterada no coração desse homem por causa da perseverança dessa mulher. Então, embora exista o livre-arbítrio, eu estou lhe mostrando biblicamente que quando há alguém aqui deste lado enviando orações naquela direção, por mais que a pessoa diga: não vou fazer, não vou agir, não vou me converter, não vou para a lei dos crentes, não quero saber de te amar, não vou voltar para casa, à medida que você perseverar, o coração vai se dilatar. O coração vai se dilatando. Não há coração tão fechado que Deus não possa entrar. Quem pode receber essa palavra nessa noite? Jesus disse: olha o que ele está falando, atentai à resposta do juiz da injustiça. E ele termina dizendo: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, aos seus escolhidos, aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, de dia e de noite, ainda que pareça, porque só parece, ainda que pareça demorado em atendê-los. Ele pergunta e ele mesmo responde. Quando ele fala: eu asseguro que ele vai fazer e vai acontecer depressa. Eu termino as minhas palavras convidando o ministério de louvor para vir ao altar. E dizendo a você o seguinte:
Deus colocou sentença favorável no coração dessa autoridade. Deus pode fazer isso na vida de qualquer pessoa. À medida que essa mulher perseverou, o coração desse homem se dilatou, a fim de que ele fizesse aquilo que ela estava pedindo. E eu termino dizendo: quando Deus quer e você persevera, qualquer situação pode ser revertida. Fique de pé.